você contou, né, do exame que faz a triagem durante, né, a gestação, mas na medicina reprodutiva a gente tem o recurso de triar os embriões antes da gravidez, né? E aí a gente tem como indicação para fazer esse exame mulheres principalmente acima de 40 anos, que é a faixa etária em que a gente tem a maior incidência, né, de bebês com síndrome. Você teve o Mateu com quantos anos? 37. 37. Mas pode fazer antes dos 40? Pode, não é proibido fazer antes. É Uhum. que a faixa etária em que a incidência começa a aumentar é principalmente a partir dos 40 ou perto dos 40 anos. De acordo Eu já com vou aproveitar pra fazer um monte de pergunta. Como se fossem minhas amigas, né? Porque tem um monte de amiga que não tem neném, pode falar. De acordo com a idade, né, uma mulher de 25 anos ter o risco de ter um bebê com síndrome de Down, por exemplo, é de 1 caso em 1000. Com 35 anos, vai para 1 caso em 300, 400. Com 40 anos, 1 caso em 100. Com 45 anos, 1 caso em 50. Então, aumenta, assim, de forma bem importante. E aí, as minhas perguntas todas. Se eu vou fazer uma coleta de óvulo pra congelar, eu elimino esses óvulos que tem... Você consegue fazer um rastreio e eu elimino esses óvulos ou não? Então, na verdade, são os embriões, né? Então, quais são... depois que já tá fecundado. Isso. Existem vários testes genéticos, mas o teste genético que diagnostica síndrome, né, cromossômica, doença cromossômica, é o PGTA, que é a triagem genética pré-implantacional para aneuploidias, né, para cromossomopatias. Nessa triagem, o casal necessariamente precisa se submeter à fertilização in vitro, né? Então, a gente faz a coleta dos óvulos, faz a coleta do sêmen, faz a fertilização in vitro para a formação dos embriões. E antes de transferir esses embriões para o útero, a gente faz uma biópsia nas células externas do embrião e faz uma análise desses embriões. E a análise que é feita é o cariótipo, igual o exame que é feito, né, na gente. Então, no cariótipo, nós vamos ter exatamente qual é o laudo, né, genético desse embrião. E a resolução permite que embriões alterados geneticamente sejam descartados. E os euploides, que são os embriões saudáveis, sejam transferidos, entendeu? E aí deve ter toda uma questão religiosa, né? Deve ter todo muitas questões, um questionamento, se isso é aborto, se isso não é aborto. Se... muitas questões. Na verdade, assim, os casais, para quem a gente oferece o teste, já divergem entre as opiniões, né? Então, tem casais que falam para mim assim, eu não quero fazer, porque se for da vontade de Deus que eu tenha um bebê com síndrome, eu aceito, né? O que você falou do propósito de Deus e tal, eu não quero triar. Eu entendo que, né, do ponto de vista religioso, que eu não posso decidir, né, o tipo de filho que eu vou ter, enfim. Então, não querem, não fazem a biópsia. Embora seja uma recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida a partir dos 40 anos. Outros casais, até em idade mais jovens, querem fazer, porque às vezes tem uma experiência próxima, né, de um bebê com síndrome, veem as dificuldades e não querem passar por aquilo. E falam, poxa, meu embrião já está no laboratório. Se eu tenho possibilidade de triar geneticamente e engravidar com segurança, eu quero lançar mão dessa técnica. Então, a gente faz a biópsia, faz a análise e transfere só os saudáveis. E aí descarta os alterados, né? E existem ainda casais que querem biopsiar e que depois que a gente tem o diagnóstico, e às vezes a gente tem todos alterados, né? A depender da idade, quanto mais tarde, né, a mulher faz o tratamento, maior é o risco de a gente ter embriões alterados geneticamente. Os casais, né, ficam, lógico, em luto também. É uma forma de luto, porque o embrião já está no laboratório, né? Para aqueles casais, na idealização deles, o bebê deles já existe, né? Então, quando eu dou essa notícia difícil de que nenhum embrião está saudável geneticamente, de que não há embrião para transferir, é uma frustração enorme para o casal. E muitos perguntam, né? Não tem nenhum, assim, que está menos alterado, né, geneticamente, que dê para a gente tentar transferir?
E aí, assim, existem os embriões que são alterados, mas que são mosaicos, que são embriões que têm uma parte de células alteradas e uma parte de células normais, que é o mosaico de baixo grau, ele tem menos de 50% das células alteradas. Esses embriões, de acordo com a literatura, eles têm o mesmo potencial de um embrião saudável. O Mateu é mosaico. Ele é? 30 e poucos % afetado só das células. Então, mas... 21. Ah, é? Então, só que aí depende do cromossomo também. Isso que eu ia falar agora. Aí todos os mosaicos podem, né, ser transferidos, aí depende qual é o cromossomo que está afetado. Então, toda vez que a gente tem um embrião alterado... Porque tem síndrome do 18, síndrome do 21, síndrome... Aí cada um você vai avaliar de acordo com o mosaicismo dele, né? Exatamente. Tipo... Então, assim, se a gente tem um mosaico, e o casal... tem a intenção de transferir esse embrião, claro que, prioritariamente, o embrião a ser transferido é o euploide, é um embrião saudável. Sim. Mas, às vezes, nós temos casais que fazem vários ciclos que não conseguem ter esse embrião euploide. Então, seria assim, né, em segundo lugar, o embrião que a gente poderia transferir seria o mosaico de baixo grau. Mas depende de qual é o cromossomo que está afetado, entendeu? E aí a gente tem que fazer um aconselhamento genético, né, uma consulta com o geneticista, para que o geneticista avalie qual é esse cromossomo, quais são os riscos, um aconselhamento psicológico, porque a paciente precisa entender também, né, o risco que ela está assumindo ao transferir esse embrião. Existem termos, né, que a paciente assina para que ela faça essa transferência, mas tamanho é o desejo de engravidar, né? Às vezes tem casais, a gente já teve 2, né, que aceitaram o risco de transferir embrião aneuploide, né? Embora sabendo, conhecendo, tendo que assinar termos, tamanho o desejo de engravidar.